Olá, tudo bem com você? Estamos aqui mais uma vez, preparados com Bíblia em mãos para estudarmos um tema muito interessante, o selo de Deus. Geralmente nós temos uma tendência negativa e por isso a marca da besta é muito mais popular do que a marca de Deus, que é chamada no Apocalipse com os termos o selo de Deus. Contudo, se nós conseguirmos entender o que é o selo de Deus, então nós podemos receber a marca de Deus e não precisamos nos preocupar com a marca da besta no tempo do fim. Então eu quero convidar você a fazer agora uma reflexão. Vamos pensar um pouco no que é um selo. Um selo é uma marca, correto? Então, quando eu penso em selo, a primeira coisa, me vem duas coisas à mente. Me vem gado marcado e me vem carta. Então, no gado, por exemplo, o selo, ele vai diferenciar um animal que foi contado de um animal que não foi contado. É um animal que pertence de um que não pertence a quem criou aquela marca, né? E outra imagem que me vem à mente é a imagem de uma carta. O selo numa carta, ele tem a função de mostrar a localização de onde aquela carta saiu, então ele mostra a jurisdição. Uma outra imagem ainda vem na minha mente num documento oficial. Por exemplo, quando nós formos traduzir os nossos documentos para incluir no nosso processo de imigração antes de virmos para o Canadá, nós precisamos contratar uma tradutora juramentada. Embora nós pudéssemos traduzir os documentos, nós não somos, eu e meu marido não éramos e não somos, uma autoridade reconhecida pelo governo. Então nós precisamos contratar o serviço dessa pessoa que tem uma graduação comprovada no estudo da língua inglesa, que passou por um processo seletivo e num concurso ela foi selecionada para receber esse cargo oficial de tradutor juramentado. E ali naquele papel, era um papel especial, bonito, né? No qual foram impressas as traduções dos nossos documentos. Nós traduzimos tudo, então era muito papel. Cada página recebia um selo, então era uma marca bonita, em alto relevo. Era o selo daquele profissional específico. E aí nós levávamos aquele documento lá no cartório, e aí no cartório recebia um outro selo, mostrando, em reconhecimento de que aquele selo, ele era daquele tradutor juramentado, então era um documento oficial. Então o selo, ele tem algumas funções, nós identificamos pelo menos 3. Ele tem o nome, ele tem o cargo e ele tem a jurisdição, que é a sua área, teria a área de atuação, a área de cobertura. Com isso em mente, nós vamos então para a Bíblia. Vamos fazer uma leitura então do Apocalipse capítulo 7, que é onde nós vemos o selo de Deus na Bíblia. Já falamos um pouco sobre isso na semana passada, então eu vou direto ao assunto. Eu vou ler direto com você aqui o verso 3. Então, ali na introdução nós vimos que as guerras, semana passada nós estudamos bastante sobre isso, né? As guerras na terra, elas serão contidas até que todos os servos do Deus vivo sejam selados. É isso que está escrito em Apocalipse no capítulo 7, do verso 1 ao verso 3. Então eu vou ler o finalzinho do verso 3 aqui para você. Então, esse anjo, né, que ele vem com o selo de Deus, vem ali, ele diz assim, ó: não danifiquem nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Então, guarde essa informação aí em mente, até selarmos na fronte. Semana passada eu já conversei com você que a fronte é um símbolo da nossa mente, então é do nosso poder de decisão. Então, o selo de Deus, ele é uma decisão. Olha só que interessante, diferente de um boi que recebe uma marca ali contra a sua vontade, independente da sua vontade, o selo de Deus não é assim. O selo de Deus, ele precisa ser adotado por mim, ele precisa ser aplicado na minha vida.
e só eu decido se eu quero o selo de Deus ou não. Então agora eu quero ler aqui com você Efésios, no capítulo 1, verso 12 ao 17, é onde nós vemos o selo de Deus na Bíblia. Mas você vai entender que esse selo que aparece aqui, ele é diferente do Apocalipse. Já te explico por quê. Então eu vou ler para você aqui Efésios, capítulo 1, do verso 12 ao 17, diz assim: com o fim de sermos selados... Desculpa, vou ler de novo. Com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Pelo que, ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus e o vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos dê em seu conhecimento espírito de sabedoria e de revelação. Então, o selo do qual está sendo tratado aqui é o selo da conversão. É o momento em que nós aceitamos Jesus como Messias, nosso Salvador pessoal. Então nós recebemos o Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele é o penhor da nossa herança, ele é a garantia da nossa salvação. Garantia de que nós fomos salvos. E qual é a função do Espírito Santo? A função do Espírito Santo é nos dar a sabedoria e a revelação de Deus, é nos ensinar quem é Deus, é desvendar os mistérios da Bíblia, para que quando a gente vá ler o texto sagrado, a gente consiga compreender. Essa é a função do Espírito Santo. Então, é diferente esse selamento que aparece aqui em Efésios do selamento que aparece no capítulo 7, pois no capítulo 7 não está falando que quando você aceita Jesus, você recebe o selo. Não, aqui está falando que vão ser selados os servos do nosso Deus, ou seja, essas pessoas já aceitaram a Jesus lá atrás. Então, o que será esse selo? Não é apenas o Espírito Santo, como nós lemos aqui em Efésios. Não é o processo de conversão, é algo diferente. Esse selo de Deus aqui, no fim, que prepara os soldados para a batalha final, ele distingue o povo de Deus dos inimigos de Deus. E onde Deus revela que está o seu selo para os crentes? Vamos ler lá Isaías, no capítulo 8, verso 16, nós temos algo precioso. Diz assim: resguarda o testemunho, ou seja, guarda o testemunho. Sela a lei no coração dos meus discípulos. Então olha só. Sela a lei no coração dos meus discípulos, ou seja, carimba a lei no coração dos meus discípulos. Tá vendo onde que está o selo de Deus? O selo de Deus está na sua lei. E aqui nós vemos a confirmação quando diz que é para selar na lei o coração. Onde é implantado o selo de Deus? Na nossa mente, por um processo de escolha. Vamos então agora procurar na lei de Deus o seu selo. Já falamos aqui no nosso estudo que o selo, ele tem no mínimo 3 funções: mostrar o nome, mostrar o cargo e a jurisdição. Então, se nós estamos procurando o selo de Deus, vamos olhar em Êxodo 20, onde nós encontramos essas 3 características. Fazendo uma leitura dos 10 mandamentos, lá no verso 8, nós lemos assim: lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias
fez o Senhor o céu, a terra e o mar e tudo que neles há. E ao sétimo dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Olha como nós conseguimos identificar nesse mandamento os 3 itens que nós observamos que compõem um selo, que é o nome, o cargo e a jurisdição. Nos tempos antigos, os reis e outras autoridades tinham um carimbo, geralmente num anel que eles usavam. E ali naquele anel teria o nome, o cargo e a jurisdição para assinar documentos e para que esses documentos fossem reconhecidos como oficiais daquela autoridade. E aqui nos 10 mandamentos nós acabamos de achar onde é que está o selo de Deus. Agora eu quero ler com você 1 João, antes de nós darmos sequência aos 10 mandamentos aqui, né, o 4º mandamento, eu quero ler com você 1 João 2, 3 e 4. Então, diz assim: Ora, sabemos que o temos conhecido por isto, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. E Romanos 8, 7, 8 diz assim, ó: Por isso, o pendor da carne é inimizade contra a lei, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Então, Paulo, ele disse que a obediência à lei, ela distingue o cristão espiritual do carnal. Nós podemos dizer que seguimos a Deus, mas se nós não obedecemos os seus mandamentos, então a nossa fé é uma mentira. Agora, para darmos sequência ao nosso estudo, então eu quero mostrar aqui para você, no verso que nós acabamos de ler em Êxodo, onde é que nós encontramos exatamente. O nome tá ali, né? Deus. Em outras passagens de Êxodo 20 aparece a palavra Deus, aparece o nome dele. Mas somente no 4º mandamento aparece o seu nome, Deus, aparece o seu cargo, Criador, né? Porque em 6 dias fez o Senhor, o céu, a terra e o mar. E aparece a jurisdição, então ali fala terra, céu e mar, ou seja, Deus criou o universo, tudo o que neles há. Por isso diz ali, o Senhor abençoou e santificou o sábado. Então, a Santa Bíblia, ela nos ensina o que acabamos de descobrir em outro texto. Agora eu quero ler com você Ezequiel, capítulo 20, verso 11, diz assim, ó: Santificai os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor, vosso Deus. Aqui, ó, no capítulo 20 ainda, o verso 11 e 12 também diz assim, ó: Eu lhes dei os meus estatutos e lhes tornei conhecidas as minhas ordenanças, pois aquele que a eles obedecer, por elas viverá. Também lhes dei os meus sábados como sinal entre nós, para que soubessem que eu, o Senhor, fiz deles um povo santo. Então, o sábado, aqui em Ezequiel, nos dito que ele é um sinal entre Deus e o seu povo. E como é que ele se torna um sinal entre Deus e o seu povo? Somente quando nós implementamos a guarda do sábado, a observância desse mandamento na nossa vida. Pois está escrito aqui em Ezequiel 20, 20, né? Santificai os meus sábados, pois eles servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor, vosso Deus. Então, nós realmente só somos selados quando a gente recebemos esse selo aqui especial, né? Que aparece em Apocalipse, quando a gente obedece esse mandamento esquecido. Então, o selo no crente, então, pra gente entender, né, bem, o selo de Deus na lei, o sábado, ele demonstra a autoridade de quem promulgou a lei. E o selo no crente, ou seja, eu decidir guardar o sábado,
demonstra a quem pertence esse servo, né? Vai ter o nome de Deus na sua fronte, lhe pertence. E agora, continuando, a gente faz uma reflexão. O diabo, ele usurpou o reino da terra, já falamos extensivamente sobre isso em estudos anteriores, e por isso Jesus veio, morreu por nós, nos comprou com seu sangue, e ele marca cada um de nós com seu selo, para que quando ele aparecer nas nuvens do céu, nós iremos encontrá-lo então e seremos resgatados da terra. Então, se realmente o sábado é o selo de Deus, aonde ele aparece no Novo Testamento? Nós já vamos ler algumas passagens do Novo Testamento, mas primeiro eu quero fazer uma distinção para você. Muitas pessoas falam assim, mas o sábado ele foi dado aos judeus. Só que quando a gente lê Isaías 56, de 1 a 7, a gente vê que o sábado ele não foi dado aos judeus, ele foi dado a todo aquele que quiser amar e ter um relacionamento com Deus. Então eu quero fazer uma leitura com você agora, abra sua Bíblia em Isaías 56, de 1 a 7. Então, lemos lá o verso 1. Assim diz o Senhor, mantende o juízo e fazei justiça, porque a minha salvação está prestes a vir, a minha justiça prestes a manifestar-se. Ou seja, aqui está falando do nascimento de Jesus, que aconteceria dali a alguns séculos. Bem-aventurado o homem que faz isto, e o filho do homem que nisto se afirma, que se guarda de profanar o sábado e guarda a sua mão de cometer algum mal. Então, olha só, que se guarda de profanar o sábado. Não fale o estrangeiro que se houver chegado ao Senhor, dizendo, o Senhor com efeito me separará do seu povo, nem tampouco diga o eunuco, eis que eu sou uma árvore seca. Porque assim diz o Senhor, aos eunucos que guardam os meus sábados, escolhem aquilo que me agrada e abraçam a minha aliança, ou seja, a promessa de vida eterna, a promessa de salvação, promessa da restauração final do mundo. Darei na minha casa e dentro dos meus muros um memorial e um nome melhor do que filhos e filhas, um nome eterno darei a cada um deles, que nunca se apagará. Aos estrangeiros que se achegam ao Senhor para o servirem e para amarem o nome do Senhor, sendo deste modo servos seus, sim, todos os que guardam o sábado, não o profanando e abraçam a minha aliança. Então veja novamente que ênfase é dada na guarda do sábado como um selo, um sinal. Veja aqui que Deus fala, né, que Ele quer nos dar um nome melhor do que filhos e filhas. Um nome eterno, ou seja, uma vida eterna. Mas para isso, Ele quer nos selar, Ele quer nos separar. Continuando a leitura, então, verso 7. Também os levarei ao meu santo monte e os alegrarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Então aqui nessa profecia estão misturados alguns eventos, né? Aqui se fala, aqui a gente percebe que está falando do nascimento do Messias e do ministério de Jesus na Terra. Aqui também está falando da vida eterna, que nós estamos aguardando, né? Quando Jesus volta, então ele nos dá a vida eterna e começa um novo capítulo na história da humanidade e do universo, porque então começa a contagem para que o mal seja destruído ali. 1 milênio, já estudamos isso, tem aí na playlist Profecias, se você quiser aprender mais. E aqui está menciona 2 vezes a santificação do sábado. Vou ler de novo para você. Bem-aventurado o homem que faz isso, e o filho do homem que nisto se afirma, que se guarda de profanar o sábado e guarda a sua mão de cometer algum mal. Então, quando fala que guarda a sua mão de cometer algum mal, está se referindo aos outros mandamentos. Mas olha a ênfase que dá na guarda do sábado. E de novo, ali mais para frente, né? Aos estrangeiros que se chegam ao Senhor para o servirem, para amarem o nome do Senhor, sendo deste modo servos seus, sim,
todos os que guardam o sábado, não o profanando e abraçam a minha aliança. Então, são servos de Deus todos os que guardam o sábado, não o profanando, ou seja, abraçando a aliança. Se você abraça a aliança e ainda não guarda o sábado, é isso que te falta. Vamos continuar então o nosso estudo. Então, assim como o Êxodo 31, 16, 17 diz que o sábado seria um sinal perpétuo entre Deus e o seu povo, Isaías 56 ele demonstra claramente que o sinal seria para todo crente, independente de nacionalidade, independente de raça, independente de crença. Agora eu quero ler para você, então, Êxodo 31, 16, 17 diz assim, ó. Pelo que os filhos de Israel guardarão o sábado, celebrando-o por aliança perpétua nas suas gerações. Entre mim e os filhos de Israel é sinal para sempre, porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, e ao 7º dia descansou e tomou alento. Então, o sábado, ele não é só para os judeus, a gente acabou de ver isso aqui em Isaías 56. O sábado, ele é dado a todos nós, porque a sua origem está na criação. E agora eu vou ler com você, então, capítulo 1 de Gênesis. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Capítulo 2, verso 1 e 2 diz assim, ó. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no 7º dia a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Que coisa mais linda. Então o sábado ele foi instituído como um dia separado, um dia especial para a comunhão com Deus no ato da criação. Ele não foi dado aos judeus em primeira instância. Ele foi estabelecido ali no final da criação. Eu quero... Pare por um minuto para pensar na marcação do tempo que nós temos. Então, para cada marcação do tempo que nós temos, a gente tem um fenômeno astrofísico. Por exemplo, o dia de 24 horas é marcado pelo movimento de rotação, né? O mês de 4 semanas é marcado pelas fases da Lua, que vão se repetindo ali a cada 4 semanas e meia. E os meses, por exemplo, eles são marcados, né, pelas estações. O ano de 365 dias é marcado pelo movimento de translação, né, o movimento da Terra em torno do Sol. E ali a posição que a Terra tá, ela vai determinar as estações do ano. Então, para cada marcação do tempo, a gente tem um fenômeno astrofísico que acontece e que hoje a ciência comprova. Mas e a semana de 7 dias? Que fenômeno astrofísico nós temos para comprovar a semana de 7 dias? Nós não temos nenhum. A semana de 7 dias, ela é uma evidência direta quando a gente rastreia a origem dela, a gente cai direto na semana da criação. Guarde essa informação com você. A despeito de qualquer argumento que qualquer pessoa possa dar para você contra o sábado sendo o dia da criação, quanto ao sábado sendo um dia santificado por Deus para adoração, guarda esse argumento com você, guarda essa informação com você. A semana de 7 dias não tem um fenômeno astrofísico que comprove. Ela é uma repetição de geração em geração. E quando nós rastreamos a sua origem, nós caímos na semana literal da criação. Em 6 dias fez o Senhor o céu, a terra e o mar, e no 7º descansou. Por isso abençoou e santificou o sábado. Não é lindo? Não é lindo? Você pode estar se perguntando. Mas então, como é que eu guardo o sábado? Como é que eu aplico esse mandamento na minha vida? O sábado, ele é um dia especial. Então, nesse dia, a gente vai seguir ali conforme o mandamento, né? Ali diz no mandamento que nós não devemos trabalhar, que ninguém da nossa casa deve trabalhar,
estrangeiro que está nos visitando, um forasteiro, um empregado, um animal. Então, as nossas máquinas, nem as nossas máquinas hoje em dia, que seria o que fazem o trabalho por nós, que antigamente eram os animais, né, que faziam o trabalho, nem as nossas máquinas devem trabalhar por nós. Então, é um dia separado, um dia em que a gente dedica à comunhão com Deus, um dia em que a gente prepara, já tem o alimento preparado antes, a gente já tem tudo preparado antes, a gente não vai se preocupar com casa suja, porque a gente já limpou, então vai limpar no domingo, a gente não vai se preocupar com trabalho, a gente entra num estado de descanso mental das nossas angústias, das nossas agonias. Então eu e meu marido, por exemplo, a gente evita falar de problema, não que a gente não fale, né? Mas a gente evita ao máximo falar de problemas no sábado. A gente tenta entrar nessa zona de descanso mental dos trabalhos, do esforço físico da semana e também daquele desgaste que algumas situações nos levam. Então eu lembro quando eu era adolescente, por exemplo, e eu tava no ano de entrar na faculdade, né? Então eu tava estudando muito, eu tava estudando, nossa, o dia inteiro, só estudando para passar no vestibular e conseguir entrar numa faculdade federal, e Deus me abençoe, eu consegui. Então, a minha semana era só estudar, só estudar, só estudar, só estudar. Não via a hora de chegar o sábado. E quando chegava o sábado, era uma paz, porque eu sabia que sábado à noite, né, como que a gente observa, então, o sábado, como que a gente aplica esse mandamento na vida? A gente guarda o sábado conforme diz na semana da criação. Foi primeiro estabelecida estava tudo escuro, então veio a luz. Então começa com a noite. Então no entardecer de um dia já é contado aquele dia, que depois vai ser dia claro mesmo. Então a gente observa o sábado de um pôr do sol ao outro. E uma herança de que você pode ver que isso é aplicado mesmo. Não, eu não vou entrar nesse assunto agora. Deixa eu voltar para minha história então de adolescente. Então, quando eu começava a guardar o sábado, né, na hora do pôr do sol de sexta-feira, a minha mente já relaxava e eu não pensava em nada dos cálculos de física e das coisas que eu tinha que estudar, que eram complexas e difíceis. Não me preocupava com história antiga, que eu tinha que memorizar um tanto de coisa, nem com química. A minha mente relaxava e eu entrava no descanso sabático. E era uma paz, uma paz. O sábado ele foi dado por Deus para nós, para nossa saúde, para nosso bem-estar. Guardar o sábado, separar esse dia para adoração, não é algo que a gente faz para o benefício de Deus. A gente faz em honra a Deus, reconhecendo que Ele é o Criador e reconhecendo que essa é uma das suas leis para a manutenção da nossa vida e da nossa saúde. Existem muitas evidências científicas, embora eu não prepare nenhuma de pronto para compartilhar com você, dos benefícios de você descansar um dia semanalmente. Por isso que muitas empresas, na verdade quase todas elas separam realmente, elas têm um dia de descanso ali, no mínimo, entre cada ciclo semanal de trabalho. Mas quando a gente estuda a palavra de Deus, a gente entende que o dia de descanso criado por Deus é o sábado. E existe bênção para aquele que obedece o mandamento conforme Deus pediu. Agora, continuando o nosso estudo bíblico, nós vamos olhar outras evidências que nós vemos no Novo Testamento. Então, por exemplo, né? Jesus guardou o sábado. Em Lucas 4, 16 e 31, nós lemos assim, ó. Lucas 4, 16. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou no sábado na sinagoga, segundo o seu costume. Levantou-se para ler. Então, era o costume de Jesus guardar o sábado. E Lucas 4, 31 diz assim, ó. E desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e os ensinava no sábado. E agora nós vemos um exemplo da própria Virgem Maria. Apesar da tremenda urgência que significava a morte do seu amado filho,
a bem-aventurada Virgem Maria, ela não fez as compras dos aromas para embalsamar Jesus no sábado, mas ela esperou o domingo para realizar isso. Então nós lemos lá Lucas 23, 52 e 56, diz assim, ó: tendo procurado a Pilatos, pediu-lhe o corpo de Jesus e, tirando-o do madeiro, envolveu-o num lençol de linho e depositou-o num túmulo aberto em rocha, onde ainda ninguém havia sido sepultado. Olha só, era o dia de preparação e começava o sábado. Então aqui nós aprendemos como aplicar esse mandamento na nossa vida, como aplicar essa lei de Deus na nossa vida, essa lei que foi criada para a nossa saúde. Veja bem, eu quero fazer uma pausa aqui, antes de continuar a leitura. Os outros mandamentos todos, existe sentido, nós vemos um sentido em observar, em aplicar aqueles mandamentos na nossa vida? Não matar, não cometer adultério, honrar pai e mãe. Sim, nós vemos. Adorar somente a Deus. O ser humano, ele aprende por imitação. Então, quando Deus diz assim, ó, não tem outros deuses diante de mim, ou seja, não tem outros deuses entre eu e você, ele está querendo dizer, imite somente a mim. Imite somente a mim, porque eu sou bom. E aí você vai se tornar bom. Então, quando a gente estuda cada mandamento, a gente percebe que eles foram passados para nós, não porque Deus ele precise que a gente guarde esses mandamentos, mas eles são instruções, leis sobre as quais Deus criou a vida para operar com plenitude, com felicidade. Se você se envolve em um relacionamento e você adultera, você vai ser feliz? Se você desrespeita seu pai e sua mãe, você vai ser feliz? Você se sente completo sem ter um relacionamento com teu pai e com a tua mãe? Ou no caso no inverso, os pais, né? Os pais quando se tornam idosos, eles muitas vezes, na maioria dos casos, se não todos os casos, eles precisam da ajuda dos seus filhos. Então, honrar pai e mãe não tem só a ver com, se eu amo meu pai e minha mãe, se meu pai e minha mãe foi bom. Não, mas é um compromisso, de respeito e de oferecer ajuda. Porque a Bíblia não diz, honra teu pai e tua mãe se ele foi bom, se ele te tratou bem. Não tem essa condição. Não é condicional esse mandamento. Tá ali bem claro. Honra teu pai e tua mãe. Então, as leis de Deus, elas são para o equilíbrio da sociedade, para que tudo funcione, para que todos sejamos felizes, para que exista equilíbrio. E o sábado não é diferente. Ele entra junto com essas leis para nosso benefício. Então agora eu vou continuar a leitura. Aqui estava fazendo a leitura de Lucas 23, de 52 ao 56. Então era o dia da preparação e começava o sábado. Então existe um dia de preparação. Antes do sábado nós devemos estar preparados para que nós possamos entrar nesse descanso sabático. Se a casa está toda virada, se não tem comida feita, o sábado vai ser um descanso para mim? Claro que não vai ser. Se não tem comida na geladeira e eu vou precisar ir para o mercado porque não tem nada para eu comer, o sábado vai ser um descanso para mim? Não vai ser. Então precisa ter uma preparação para que eu possa entrar nesse descanso. As mulheres que tinham vindo da Galileia com Jesus, seguindo, viram o túmulo e como o corpo fora ali depositado. Então se retiraram para preparar aromas e bálsamos e no sábado descansaram segundo o mandamento. Entre essas mulheres estava também Maria. Agora eu quero ler com você Marcos 16, 1 e 2. Diz assim: passando o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé compraram aromas para irem embalsamá-lo. E muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar o sol, foram ao túmulo. Então, o sábado, ele é um mandamento de Deus. E por isso, Jesus, quando encarnou, observou esse mandamento. Veja que quando a gente estuda a história de Jesus, a gente vê que ele não observou muitas das tradições dos judeus. Ele não observou nada que foi inventado por homens. Ele só observou aquilo que foi instituído por Deus. E o sábado é uma das instituições de Deus.
Nós vemos inclusive que Jesus, ele desafiava as autoridades judaicas não com a intenção de provocar-lhes a ira, mas porque ele queria ensinar aquilo, ele queria ensinar a verdade, ele veio para ser a revelação de Deus, então ele veio para ensinar a verdade. Então aquilo que era doutrina de homens, ele não seguiu. Por isso até tem um episódio na Bíblia que fala assim, ó, os fariseus estavam reclamando porque os discípulos de Jesus não lavavam as mãos. Não é que eles não lavavam porque eles não tinham higiene, mas é porque eles tinham um ritual, né, que você tinha que fazer assim com a mão, não sei quantas vezes e tal. Não era só água e esfregar e pronto, lavou, né? Que é o óbvio. Não, tinha todo um ritual e tal. Então, quando Jesus e os discípulos não observavam esses rituais, eles estavam mostrando para as outras pessoas que o que é doutrina de homem não deve ser observada nem perpetuada. A gente respeita aquilo que é bíblico, aquilo que vem na palavra de Deus. As profecias, elas nos mostram que a lei de Deus, ela sofreria um ataque. Agora eu quero ler com você Daniel 7:25. Eu tenho muita vontade de estudar com você as profecias de Daniel, mas eu não vou me demorar muito no livro de Daniel, apenas vou ler esse trecho, mas aguarde. Quando nós concluirmos a série do Apocalipse, nós vamos estudar Daniel também. Então Daniel 7:25 diz assim, ó, que o chifre pequeno, chifre em profecia, já expliquei para você, é um poder. Ele atuou, quando a gente estuda o livro de Daniel, a gente entende que esse chifre pequeno, ele vem do quarto animal, o quarto animal representa o Império Romano. Então esse chifre pequeno, ele descende do Império Romano, então é Roma papal, que atuou na Idade Média, né, a igreja cristã medieval. Esse poder, aqui em Daniel 7:25, proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos lhes serão entregues nas mãos, por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Nós vamos estudar esse termo aqui, um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, mais pra frente, quando a gente for estudar Apocalipse 10, nós vamos estudar essa profecia dada para Daniel também, das 2.300 tardes e manhãs. E esse período, ele é um período, já vou te adiantar aqui, na contagem de tempo literal, né, entendendo o que é a contagem profética e traduzindo para anos literais, esse período ele se estende pela Idade Média. Então, aqui está dizendo que os santos eles seriam entregues a esse poder que estava que mudaria os tempos e a lei. Esse poder ele também iria magoar os santos do Altíssimo, ele iria matar os santos do Altíssimo. E no estudo que nós fizemos sobre os 7 selos, a gente vê que no 5º selo, que é um período que cobre a Idade Média, lá diz assim, e as almas clamavam debaixo do altar, até quando não vingas o nosso sangue, não punes aqueles que estão, né, enfim, nos matando. E essas almas ali no estudo, elas correspondem justamente aos mártires que sofreram com a punição, perdendo a própria vida, por amar a Jesus. E muitos dizem, né, que então assim, quando a gente agora, bom, já que eu entrei nesse assunto de igreja cristã medieval, então eu quero dizer para você quando é que começou a observância do domingo como dia sagrado. Então isso começou no estudo das 7 igrejas, você tem um bom contexto lá de história. E quando Constantino ele adere à fé cristã, ele o faz por um movimento político, né? Ele está fazendo um movimento político, ele não necessariamente o faz porque ele ama Jesus, porque ele ama a Deus, porque ele quer seguir a Bíblia, não tem nada a ver com isso. Ele foi um dos maiores políticos da história. Então, para apaziguar ali, né, para tentar unificar o império, já que estava tendo o Império Romano estava entrando em crise, não é à toa que ele cai no ano 476. O Império Romano, então, precisa ser dividido, né? Eles mudam a capital de Roma para Constantinopla, porque na extremidade do Império ali estavam havendo muitas guerras, muitos conflitos, né? Entre os povos que Roma tinha
subjugado, eles estavam tentando conquistar a sua liberdade. E com o enfraquecimento do Império Romano, depois da morte de Júlio César, o Império começou a entrar em decadência. Então, os novos imperadores, eles tinham que recorrer a recursos para tentar manter o Império unificado. Então, a gente vê, por exemplo, estratégias como pão e circo para o povo, né? No Coliseu ali tinham eventos, esportes, para que o povo, e era distribuído pão gratuitamente, para que o povo ignorasse os problemas do Império Romano e eles não brigassem para que as coisas mudassem na forma em que era governado, e assim eles ficassem só entretidos. A gente vê isso hoje em dia também, né? Os políticos se utilizam da mesma tática. E então, com todas essas... com toda essa situação, fugiu a palavra agora, não é rixa, não é a palavra, né? Mas com toda essa briga também não é a palavra, mas serve para nos ajudar. Com todos esses problemas acontecendo, então, o que Constantino faz? Ele tem uma estratégia brilhante. Ele se declara cristão, a mãe dele era cristã. Os cristãos de outras religiões também, adeptos de outras religiões que não eram a fé romana, que era uma fé politeísta, eles eram perseguidos, né? Perseguidos, executados. E isso estava gerando um problema tremendo, especialmente no caso dos cristãos. Muitas autoridades romanas, esposas de prefeitos, filhas de prefeitos, estavam aderindo à fé cristã. Ao ponto da própria mãe de Constantino, que era o imperador, ser uma cristã. Então, era um problema, porque aí se eles matavam os cristãos no Coliseu, eles tinham que mandar as esposas dos prefeitos, as filhas dos prefeitos também, e muitas foram executadas dessa maneira. Então, isso estava causando um problema tremendo ali entre as autoridades. Então, Constantino, ele declara em 317 d.C., pelo Edito de Milão, que era para cessar a perseguição. E aí, em 325, ele cria a Igreja Católica por meio do... Então são convocadas autoridades religiosas ali da época, né? E eles, em 325, no Concílio de Nicéia, eles criam então esse conceito de igreja-estado, em que a igreja ela ia ter funções sociais também, oficiais. Por exemplo, oficializar casamentos, oficializar nascimentos e assim por diante. Então, nesse contexto, quando eles estão criando essa igreja cristã, essa primeira igreja, né, oficial do Estado romano, do Império Romano, então Constantino propõe para que sejam agradados, né, todos os líderes do Império, que eles incluam também nessa igreja cristã que está surgindo ali como igreja oficial do Império Romano, algumas das crenças deles. E dentre essas crenças estava a adoração do Sol, o Deus Sol, o Sun, né? Então, os egípcios já adoravam o Deus Sol. O Deus Sol era adorado no primeiro dia da semana, por isso que domingo em inglês se chama Sunday. Então Constantino propõe que o domingo ele seja observado também como um dia de festa. Então era assim, no início, o dia de adoração a Deus, ele era o sábado. Então o sábado ele era considerado um dia de jejum, um dia de comunhão com Deus, um dia de arrependimento de pecados, um dia de estudo da palavra, e o domingo dia de festa. Então começou com o domingo sendo implementado culturalmente como um feriado. Era um feriado nacional.
É um dia que você não precisa trabalhar, você pode se divertir, passar tempo com a sua família. Então, era um dia super legal. Com o passar do tempo, o que você acha que a população gostou mais? Do dia legal com a família, de festa? Ou do sábado, que era dia de jejum, de estudar a Bíblia, de arrependimento, confissão de pecados? O que você acha? É óbvio, com o passar do tempo, domingo ganhou muito mais notoriedade e popularidade e o sábado foi ficando de lado. Mas Jesus disse assim, ó, Mateus 5,17: Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. E no verso 18, ele faz uma advertência. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Então, existe uma distinção entre a lei mencionada aqui por Jesus, que é o decálogo, os 10 mandamentos, e as ordenanças que nós lemos em outro texto bíblico. Então, as ordenanças, também chamadas leis cerimoniais, são os rituais, as festas do calendário judaico, os rituais no santuário. E todas essas festas e todos esses rituais no santuário, eles ensinavam o povo o plano da salvação. Então, quando Jesus ele vem e ele morre, ele é justamente a tradução do que eles faziam todos os dias no santuário, sacrificando o cordeirinho. Então, a partir do momento que Jesus é sacrificado pela humanidade, não precisa mais do sacrifício diário do cordeirinho, porque o sacrifício diário do cordeirinho apontava justamente para o sacrifício de Jesus. Então, quando Jesus vem, não precisa mais. Por exemplo, quando a gente está fazendo uma contagem regressiva, né, para a chegada de um familiar, ou por um dia de aniversário, está fazendo uma contagem regressiva. A contagem regressiva, ela aponta para um evento, correto? Então, quando chega aquele evento, não faz mais sentido você fazer a contagem regressiva. Então, é ilógico e até estúpido você continuar fazendo a contagem regressiva para um evento que já passou. Então, o sistema de sacrifícios no santuário era essa contagem regressiva. Então, quando Jesus vem e ele cumpre aquilo ali, não tem mais necessidade daquelas leis cerimoniais, de tudo aquilo ali que acontecia. Contudo, é muito interessante quando a gente estuda o calendário judaico, a gente consegue ter uma compreensão muito interessante das profecias bíblicas, especialmente as profecias que apontam para o tempo do fim. Mas essa lei que Jesus está falando aqui, que ele não veio revogar, essa é os 10 mandamentos. Não é a lei dos sacrifícios, né? A lei dos rituais que aconteciam no templo. Aquelas leis cerimoniais, sim, aquilo ali ficou obsoleto a partir do momento em que Jesus ele veio e realizou o sacrifício pela humanidade. Agora deixa eu ver se eu conversei aqui tudo com você que eu queria falar sobre o selo de Deus. Eu acho que faltou aqui. Então eu falei pra você, né, que a lei de Deus, ela sofreria um ataque, realmente ela sofreu um ataque nesse período da igreja cristã medieval e ali depois da reforma protestante, com o início da reforma protestante, a verdade bíblica ela foi sendo recuperada, mas o sábado ele ainda é esquecido pela maioria dos cristãos, dos adoradores de Deus. E se você realmente ama a Deus, olhe com carinho para esses textos bíblicos que eu compartilhei com você e veja se não faz sentido, dentre os 9 mandamentos que nós aplicamos na nossa vida, aplicar esse também. Agora eu quero ler aqui com você quero ler aqui um. Então aqui, né, em Mateus ali a gente viu que Jesus ele não veio mudar a lei, então ele não autoriza nenhuma mudança à lei, só recapitulando. Portanto, qualquer mudança à lei de Deus
ela não obedece à vontade divina, mas sim daquele que se rebelou contra Deus e foi expulso do céu. Por isso é que a obediência ao mandamento do sábado, ele se constitui como um sinal ou um selo de lealdade a Deus, como nós vimos lá em Ezequiel, no capítulo 20, verso 20. E o Apocalipse, ele prediz um remanescente fiel de Deus, um remanescente é um pequeno povo. Ele diz que esse remanescente, um povo, um pequeno povo, ele voltaria a adorar a Deus, como ele ordena, observando o mandamento do sábado. Agora eu vou ler com você Apocalipse 14, verso 6 e verso 7. Deixa eu procurar aqui na minha Bíblia. A gente vai estudar melhor Apocalipse 14 mais pra frente, tá? Apocalipse 14, versos 6 e 7, diz assim: Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, e a cada tribo, e língua e povo, dizendo em grande voz: Temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, e a terra, e o mar, e as fontes das águas. Então, para quem quer... Então, olha como esse texto, ele tem as mesmas palavras do quarto mandamento. Isso nos mostra que no momento da história em que se aplica aqui as vozes desses anjos, isso foi ali a partir de 1844 e futuramente nos próximos estudos você vai entender por quê, a gente entende que a verdade do sábado ela seria restaurada. Vou ler de novo para você: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo, ou seja, chegou o tempo do fim. O último período de tempo que antecede a volta de Jesus, que é chamado no livro de Daniel o tempo do fim. Pois é chegada a hora do seu juízo. E adorai, e o juízo ele começa em 1844. Você vai entender quando a gente estudar a profecia das 2.300 tardes e manhãs. Então, temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. Começa o juízo de Deus. Você vai entender o que é o juízo de Deus, tá bom? Então, adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e a fonte e as fontes das águas. Quando a gente analisa, então, a razão pela qual a gente deve respeitar o sábado como dia de repouso, a gente descobre que é simplesmente porque em 6 dias fez o Senhor o céu, a terra e o mar e tudo que neles há. E ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou e santificou o dia de sábado. Quer dizer que, apesar do plano do diabo, usando um poder religioso para mudar a lei do sábado, então haveria um povo fiel que adoraria a Deus como manda o mandamento do Criador. E quem são os que guardam os mandamentos no Novo Testamento? Vamos ler lá, Apocalipse 14, verso 12. A gente estudou sobre ele semana passada. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Veja que aqui quando fala os que guardam os mandamentos de Deus, eles são mencionados no Apocalipse. Eles são mencionados como o povo do futuro ainda, em relação a João. Então, o sábado, ele não foi abolido. A Bíblia não autoriza essa sentença de que o sábado foi abolido. Ele não foi abolido. Até nas leis morais da sociedade a gente vê a observância dos mandamentos de Deus, não matar, não adulterar, honrar pai e mãe, será que o sábado, que é o 4º mandamento, perdeu sua validade? Então esses cristãos de Apocalipse 14, verso 12, eles são aqueles servos de Deus pelos quais o anjo clamava: não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos em suas frontes o selo do nosso Deus. Em Apocalipse 7:3. A preposição até, ela sugere que quando o último sincero receber o sinal do sábado em sua mente, em sua vida, os ventos se soltarão,
em meio à violência descrita em Apocalipse 11:18. E o Senhor virá para destruir os que destroem a terra. Quero ler com vocês Isaías 48:18. Deus declara: Ah, se tivesses dado ouvidos aos meus mandamentos, então seria a tua paz como um rio e a tua justiça como as ondas do mar. Faça nesse momento a sua decisão. Eu tenho certeza de que você será abençoado e você nunca vai se arrepender. O selo de Deus é o sábado. Você pode ser contra, você pode usar o argumento que você quiser. Quando você vir Jesus nas nuvens do céu, dependendo da decisão que você tiver feito, você vai estar em pé, completamente aprovado diante de Deus. Ou você vai se unir àquele grupo que aparece no final do 6º selo e vai dizer junto com eles: rochas caiam sobre nós e escondam-no da face daquele que está assentado sobre o trono, porque é grande a ira deles. E quem é que pode ficar em pé?